bem-vindas. Eu sou a Glícia. Eu sou a Gabriela. Somos primas, mães, mulheres cristãs. Acreditamos na Bíblia. Defendemos a família. A maternidade e uma vida com Deus no centro. E aqui a gente não abre mão dos nossos princípios. A gente vive o que prega. Sejam muito bem-vindas. Hoje o nosso tema é sobre mulheres. A gente quer falar um pouquinho dos papéis das mulheres, né? Como é... Porque, gente, mulher tem muitas versões, né? É mãe, é esposa, é dona de casa, é às vezes empresária ou trabalha. Então, a gente quer falar um pouquinho para vocês, assim, de uma forma leve, de uma forma gostosa, trazer um pouquinho da nossa vida, né? Mais uma vez, das nossas experiências e compartilhar com vocês nossos pensamentos, o que a gente acha, o que a gente pensa. Bom, a gente vai compartilhar aqui um pouquinho como a gente se sente hoje, né? Como a gente se sente em que nossos filhos ali, o Gael está chegando em 3 anos, né? Então a gente já passou a fase de ficar em casa. E como a gente se sente hoje, assim, né? Querendo trabalhar. Eu vi algo que eu ri muito, que é exatamente assim, que a mãe, ela quer ficar em casa, ela quer fazer o bolo das 3 da tarde, mas ela também quer buscar os filhos da escola, mas ela também quer trabalhar para poder sair de casa, para poder ser mulher um pouco, para poder ajudar em casa também. Quer ser tudo, né? São muitos papéis. Falando um pouco agora de como eu me sinto, né? Eu também fiquei mais de 1 ano com a minha primeira filha em casa. Foi um planejamento, foi uma escolha minha. É um privilégio. Então, assim, eu poder ficar... Estou grávida novamente. Também quero poder ficar um período com o meu segundo filho em casa, porque esse papel de mãe é insubstituível, né? Só nós podemos fazer. Sim. Só que o que ninguém me fala muito é que enquanto você é mãe, enquanto você cumpre esse papel que é maravilhoso, existe uma mulher por trás disso que às vezes a gente acaba pagando um pouco, né? E a gente quer falar como nós nos sentimos nesse processo. É aquilo que ela acabou de falar, a gente quer tudo. E a nossa mente, né? Nós seres humanos temos dificuldades de entender que existe uma etapa e um processo para tudo. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, quando você é mãe, você se doa mais do que 100%, né? E ali acaba apagando um pouco essa mulher que muitas das vezes antes trabalhava, que tinha sua independência, que não precisava, simplesmente pegava a chave do carro e saía. Então, a gente vai abrindo mão de nós mesmos. E tá tudo bem, gente, é um processo. Só que eu, para falar bem a verdade para vocês, nunca me acostumei com isso. Para me abrir assim, falar, nossa, você se entregou à maternidade, você viveu aquilo, você se doou para aquilo e se acostumou com aquilo. Não, eu sempre senti falta de tudo isso que eu falei para vocês. Eu sentia falta da minha independência, eu sentia falta que em casa a gente, olha, admiro quem faça isso, mas eu não me arrumava, passava maquiagem para ficar em casa. A gente, sabe, esquece dos pequenos detalhes. Não conseguia mais ter um banho, até hoje, tá? Um banho tranquilo, passar o hidratante, sabe assim, passar um rímel. Gente, não tem. Admiro se alguém faz isso. Eu nunca fiz. Sabe que eu sei arrumar pra ficar em casa? Então, assim, parece pouca coisa, gente, sabe? Mas não é. É o autocuidado. Então, a gente vai abrindo mão de nós mesmos, de quem a gente é. Aí a gente fica ali, né? Tô sendo mãe, tô tentando fazer qualquer coisa pro meu marido, às vezes ele tá trabalhando, vou preparar alguma coisa, Gente, mas não dá. Essa ausência de tudo isso que eu falei pra vocês é um processo que passa. Tá passando pra mim, sei que vou repetir tudo de novo, mas assim, agora de uma forma mais leve, porque passa. E enquanto a gente tá ali no meio do processo, eu vejo assim, pra mim, o meu lado mulher, eu não posso dizer que morreu, mas gente, ficou bem difícil. E pouca gente fala disso, porque não importa. Se você tem rede de apoio, é difícil. Se você não tem, é mais ainda. Então, assim, esposa, mãe, todas as funções, elas se desalinham. Não vem falar pra mim que fica tudo alinhado, porque não fica. E nisso, assim, tem dias de angústia, tem dias de preocupação, tem dias de culpa. Fala, meu Deus, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Será que eu tô sendo uma boa mãe? Será que eu tô sendo uma boa esposa? É uma loucura. E hoje eu acho que a gente está vivendo uma coisa que é muito cobrada da mãe, né? Sim. Porque antes, até minha mãe fala, nossa, mas antes não era tão difícil. Parece que hoje para vocês é tão difícil que não é tanta coisa. Gente, é sério, hoje assim, ó, se meus filhos não se alimentam bem, pelo menos a cada alguma refeição do dia, sabe? Eu não gosto que fica comendo tanta porcaria. Se ele não bebe muita água, se não se alimenta, eu fico psicótica, né? Porque daí, não pode ficar muito tempo no celular. Gente, se você fazer almoço, como você não vai dar um desenho pra uma criança, né? Tipo, pelo menos um pouco pra mãe não ficar louca totalmente. Não é imerso, gente, é só um pouquinho. É, só um pouco. Mas aí também eu consegui segurar um pouco, né?
As telas. Acho que, as telas, você segura um pouco, mas aí daqui a pouco você vê um vídeo que não pode dar tela. Aí você vê um vídeo que pode, aí você vê um vídeo que não tinha pode, nada disso. que não pode comer alguma coisa, que pode. Aí você fica assim, meu Deus, eu faço isso, agora eu faço isso, agora eu faço... Então, é tanta informação que a gente fica poluída e a gente fica se cobrando. Sim. Eu lembro que o Gael eu amamentei até os 4 meses só. E já ali no segundo, terceiro, eu já comecei a introduzir Madeira. a mamadeira. E era uma cobrança, eu me cobrava muito, que eu falava assim, nossa, eu poderia ter amamentado mais, nossa, eu poderia estar fazendo tanta coisa. E aí você se sente culpa, né? Culpa Por tudo, né? Então, e hoje é a cobrança, né? Ai, a mãe que fica, a mãe que amamenta, a mãe que não amamenta, a mãe que escolhe, a mãe que não escolhe. Até as nossas vestimentas, né? Não sei vocês, mas eu, depois que tornei mãe... Mudou tudo pra mim. Muda tudo, é uma coisa assim, não é que você vai fazer isso, não... É algo natural, gente, né? Que nem me cabia as roupas no começo. Não é questão de mudar. É questão que você volta pra casa com uma barriga de 6 meses. Dependendo de ser normal ou cesárea, não me cabia. Então, eu não tinha muita escolha também. Aí, nesse processo que você já vai virando mãe ali, já vai amadurecendo, a gente se transforma totalmente. E você não tem o tempo pra você mesmo. Igual ela falou, não dá tempo de tomar um banho, né? Não dá tempo. Uma coisa que eu tava até compartilhando com ela antes da gente gravar, era algo que me faz muito bem, assim, acordar... Né, que eu acordava antes, né, de ser mãe. Que a primeira coisa que eu fazia, eu gostava de ir pra academia. E eu gosto de ouvir coisa de Deus, né, logo cedo, a hora que eu acordo. E isso me faz bem. Hoje, quando o Gabriel para o dia. Né, tá em casa de manhã, eu falo, deixa eu correr ali na academia, já volto. Então, sabe assim, me preparar para isso que eu já comecei o dia bem. Isso já me faz um pouco mulher, que daí faz você se sentir um pouco você mesma, né? E aí, quando eu acordo naquele caos, né, porque as crianças de semana, né? Vai pra escola, então já acorda cedo, já vai dar banho, já faz o café e já coloca eles no carro e já leva pra escola. E aquele caos, aquela loucura, vem aqui, faz aqui. E já você começa o dia assim. Pensa que tá. Quem tem filhos maiores, ou quem tem filhos vai entender o que a gente tá falando. E quem não tem, vai falar, nossa, mas o caos do quê? De sentar e tomar o café? Não, gente. Criança pequena não é só sentar e tomar o café. Não é só pegar roupa e colocar. Não é só isso. É a cadeira que derruba, é o copo que cai, é outro que grita, um que puxa o cabelo do outro. Gente, não é só. E enquanto você tá picando ali o mamão e a banana, a criança tá aqui na mesa gritando porque não tá pronto. E quando é irmão, puxa o cabelo do outro, aí um arrancou o aí boneco vai tomar do banho, outro. não quer sair do banho, não quer pôr a roupa, quer escolher a roupa, quer... Não é só pôr a roupa. Aí você passou 1 hora esse processo. Aí a criança foi pra escola, você fala, gente... Que silêncio! Aí a gente volta, o sentimento da mulher. Como a gente se sente? Não dá tempo de você pensar em você mesmo. Deixa eu compartilhar alguma coisa. E agora o Gael tá na fase de que ele se troca sozinho, né? Então ele fica assim meia hora. E a gente tem que ter paciência, né? Porque ele no tempo dele, ele coloca a camiseta, depois coloca a bermuda, o tênis. E a mãe, e o detalhe, que a mãe tem que ficar vendo. Ele, ó mãe, ó mãe, ó mãe. E a mãe tá fazendo as coisas e tem que ficar, nossa, filho. E ele tá se trocando e você fala, nossa, filho. E você fazendo as coisas. E nossa, filho. Gente, é a vida real, né? É a vida real. Aí a gente pensa, né? Passa esse processo. A gente ainda tá vivendo esse processo. As crianças são pequenas, ainda vou ter outra, ela ainda vai crescer. Só que mesmo com todo esse processo, gente, as crianças vão estar ali, elas vão crescer. Mas nós, individualmente, a gente vai aprendendo a lidar com isso e reaprendendo a se conectar com nós numa realidade que é totalmente diferente agora. E ela não vai mudar, ela vai continuar sendo diferente do que era antes. Pra mim, quando a Valentina ali já tinha 6, 7, 8 meses, que aí a criança já engatinha, você já consegue deixar um pouco mais livre. Sim, continua o trabalho. Foi aí onde aí o corpo já tá voltando, você já começa a se adaptar com o seu novo estilo de roupa, você começa a pensar nos seus projetos pessoais que foram engavetados ali, né, por um bom período. Projetos pessoais pode ser profissionais, pode ser uma academia, pode ser uma alimentação, uma dieta, qualquer coisa que você queira fazer. Pra mim foi assim. Falar, agora eu vou cuidar de mim. Agora minha filha já tá maiorzinha, quem sabe 2 vezes por semana eu consigo já ter um banho mais tranquilo, lavar meu cabelo, secar o cabelo. E é isso. Pra mim, foi aos poucos. E aí, na verdade, o que mudou a chavinha da minha cabeça foi, não é sobre os hábitos, né? Não é sobre fazer isso ou aquilo. É sobre aceitar que essa realidade nunca mais vai voltar. Eu escolhi ter filhos e não é uma consequência ruim, mas é uma nova vida. Então, assim, eu nunca mais vou ser a Gabriela que eu era antes e tá tudo bem, porque é uma coisa boa.
Eu tenho mais trabalho? Tenho, só que eu tenho muito mais amor, hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho N coisas. Então, pra mim me reconectar novamente, demorou um pouco. Até hoje, eu acho que acho que a gente nunca vai se reconectar. Acho que não volta. Mas eu acho que assim, demora muitos anos pra gente entender que... Por que a gente fala o que é se reconectar? Porque foi desligado. Mas essa outra parte nunca vai voltar, você nunca vai se reconectar. Você tem que se reinventar, né? Você vai criar uma nova versão de você dentro daquela realidade. Então, assim, hoje pra mim já tá mais tranquilo. Vou ter meu segundo filho com uma cabeça já entendendo que não é mais essa realidade que eu tenho outra, agora vai ser outra e a gente começa todo o processo de novo. Agora eu vou me reconectar comigo mesmo com 2, mais difícil, só que, gente, faz parte. Eu acho que o problema hoje não é ser mãe, né? O problema é uma geração que não quer sustentar aquilo que é eterno. Eu acho que ser mãe é isso, né? A gente sempre pensar todos os dias ali e sustentar, né? Sustentar a nossa casa, que são os nossos princípios. Quando você tem um princípio muito forte e você quer sustentar tudo isso, né? Sim. Que é onde entra a mulher com Deus, né? Com sabedoria, com guia, para ser a base realmente da família, Sim, né? com certeza. E é todos os dias ali, né? Orando mesmo, pedindo para Deus te dar cada dia mais sabedoria para lidar com tudo isso, sustentar a família, porque o ser filho, você ter filho é uma responsabilidade, né? E você assumir esse papel de responsabilidade, né? Assumir de uma forma, a palavra é responsabilidade, essa é a palavra. Porque eu vejo muitas mães assim, às vezes até próximas, mim, sabe, família, enfim, reclamando muito, sabe? Reclamando, essa é a palavra. Ai, porque ter filho, gente, dá trabalho, então aqui a gente tá compartilhando que dá trabalho. Mas de uma forma pesada, sabe? Ter filho dá trabalho, ter filho é um fardo. Elas não falam isso, mas é isso que elas querem dizer. Ter filho é um fardo, que o filho atrapalha o casamento, que atrapalha a rotina. Aí a mulher às vezes está fora de forma, não consegue fazer uma dieta por causa do filho. E, gente, a criança não tem nada a ver com isso. O filho, ele é uma bênção. Culpa o filho, né? Culpa a criança por muitas pelo coisas, né? caos da vida. A gente tá falando que é um caos, não tô romantizando. Isso. Só que, gente, a criança, ela é um ser... Ela escolheu vocês, né? Escolheu nós como pai e mãe. Você escolheu ser mãe. Então, assim, não torne isso uma coisa... Porque a criança já cresce numa crença de que, nossa, eu sou amado ou eu sou um peso? Tipo assim... E não é isso que a gente acredita, sabe? Se a gente não acreditasse nisso, ela não ia querer ter o segundo filho, não queria ter o segundo, quem dirá o terceiro? Porque a gente sabe que esse trabalho passa. A mulher vai voltar a ser mulher, a gente vai voltar a dormir a noite inteira, vai voltar a ter os momentos de casal. E tá tudo bem, gente. E tá tudo bem. Tudo isso passa. E a mulher que cuida, né, da sua casa, dos seus filhos, ela tá formando gerações. Os nossos futuros, na verdade, né? Porque se você abdicar um pouco do seu tempo, vamos dizer assim, né? E é aquilo que ela falou, não romantizar. A gente vive, né? Vive isso, cuida dos filhos, da casa. Tem dia que é estressante, é cansativo, mas o dia que a gente tá mais cansado. Tem aquele dia que você acorda e fala, não, hoje eu vou fazer, vou limpar, vou acordar, e você tá mais animada. Essa questão de mulher, maternidade, é dias e dias. Tem dias difíceis, tem dias que você não dá conta de nada, mas tem dias que você dá conta de tudo e ainda sobra tempo. Sim. Então, assim, é um dia de cada vez. Trazendo um pouco aqui também da mulher se cuidar, né? Eu sei que a gente tem filho, tem casa, né? Tem marido, a mulher que sustenta o lar. Não é uma vaidade de... Não, a gente tá falando de um autocuidado. O autocuidado, ele não é em excesso. A gente tá falando da vaidade como pecado, não é nada disso, gente. A gente tá falando do básico. O que é cuidar? Às vezes, para mim, cuidar significa uma coisa, para você é outra. Mas o que para ninguém é diferente é... Aqui a gente vai falar bem sério mesmo. É tá bonitinha ali, cheirosinha, com o cabelo lavado. Porque, assim, é algo que... Pra você se sentir bem, né? Eu me sinto bem, comendo bem. Tem gente que fala assim, eu não consigo, tal. Mas eu gosto de ir pra academia, eu gosto de me cuidar. Pra ter esse autocuidado, né? De você sempre estar limpinha, organizada. Sim. A gente, repetindo, né? Eu falei pra vocês, gente, eu não estou falando de você estar uma lady na sua casa. Não é isso. Não levem... Vamos falar a realidade, assim. Às vezes, sei lá, você tá com os filhos, aquela bagunça.
nem que for 5 minutos, tá com o cabelo lavado, às vezes seu marido vai chegar só te cumprimentar, sabe? Tá, não precisa estar com perfume importado. Exalando. Mas eu tô falando assim, sabe? Tomou um banho, o cabelo tá limpo. A casa, gente, com criança não vai ficar organizada. Mas eu tô dizendo o básico. Onde o seu marido vai entrar e vai falar, nossa, eu tenho uma mulher que cuida do nosso lar. Vai ter brinquedo, vai ter uma roupa? Que vai, gente, mas eu não tô sendo radical demais. Mas é o básico. E por que a gente tá falando isso pra vocês? Porque esses pequenos gestos, às vezes vocês vão lembrar aí de... Eu tenho uma psicóloga, gente, que eu fazia umas terapias com ela, e ela falava assim pra mim, todo mundo tem tempo de passar creme, de hidratante de corpo. Ela falava assim, você quer se cuidar, vai passar um creme. Ela falava, você pode às vezes ter tomado um banho, sei lá, já faz 3 horas. Tá sentindo falta de um momento? Vai no banheiro, fala, vou fazer um xixizinho. Criança, larga todo mundo. Pega um hidratante, passa no seu pé, passa... Só uma metáfora, gente, mas eu fazia isso, ainda faço. É isso que eu quero dizer. O autocuidado, por quê? Aí vem o porquê que a gente tá falando isso. Porque esse autocuidado, essas coisas que a gente faz para nos agradar, Esse autocuidado que a gente fala é pra nós mesmas, porque a gente tem que se sentir bem. Sim. Acordar e se sentir bem. Tira o pijama, a camiseta velha rasgada, sabe? E pra você se cuidar, e pra cuidado, é um cuidado com o seu esposo também, né? Porque a gente tem que sustentar o nosso casamento. E aí as pessoas falam, não, eu não vou me cuidar do meu marido. É lógico que você tem que se cuidar pro seu marido. Sim. É óbvio, tanto que ele também tem. Você quer um marido que fica assistindo televisão lá, cerveja com a barriga desse tamanho e... Gente, desculpa. só de pensar já me dá um desespero. Aquelas me perdoa, mas... É mais ou menos isso que a gente quer dizer. O que você gostaria de passar e o que você gostaria de receber do seu marido. Às vezes ele não tomou banho para chegar em casa, só que qual é a imagem que ele passa para você? E às vezes, se você não está satisfeita, qual é a imagem que você gostaria? Comece por você. Não precisa se arrumar, gente, se maquiar e botar salto alto. Não, comece a se cuidar. A energia de uma mulher que se cuida, que se preocupa com você mesmo, que olha no espelho, mesmo com tudo isso que a gente falou, ela passa para o marido uma segurança, uma tranquilidade. É o lado feminino da mulher que aflora. E aí, como que esse homem vai estar do lado? Ele vai estar insatisfeito? Não, gente, ele vai estar satisfeito. Porque tudo começa com nós mesmos. Se nós não nos sentimos bem, a gente não tem aqueles pequenos momentos de bem-estar, quem dirá para os filhos, quem dirá para o marido, quem dirá, ai, já está de mau humor, já está... Tem dias difíceis? Tem. Mas ele não pode ser a maioria deles. Então, a gente está passando aqui para vocês que a gente acredita que isso começa com o autocuidado. Vai vir um próximo tema que a gente vai falar, que entra sobre a mulher da sobrecarga e tudo mais, só que independente, isso é o básico. A gente está falando do básico que funciona. Porque hoje a gente fala, né, ai, a mulher, né, quer fazer tudo, assim, né, tem que ter o tempo de orar, tem que ter o tempo com Deus, tem que ter o tempo de arrumar os filhos, tem o tempo de cuidar dos filhos, tem o tempo de fazer comida. Assim, é muita coisa, né? Só que assim, a gente tem que fazer quase isso, um pouquinho de tudo, né? Cuidar de um pouquinho de tudo também. Não é só você viver para Deus e aí pronto, acabou. Você pode ser qualquer coisa aqui que não é assim também, né? Sim. A gente tem que cuidar de tudo. Um pouquinho, tem aquela frase, né? Que quanto mais você cuida do que você tem, mais você ganha, né? Mais Deus te acrescenta, mais as coisas aumentam. Se você cuida daquilo, do pouco que você tem, né? Mais lhe será dado. Sim. E Deus é perfeito porque Ele colocou esse papel para a mulher exercer, não foi para o homem. O homem, por genética, por biologia, ele não tem a capacidade de fazer multitarefas e se faz também, às vezes, 2, já fica pelo caminho, ou fica mal feito. E a mulher, gente, de natureza, ela tem essa habilidade. Deus é perfeito. Ele colocou esta função para a mulher exercer, que é a função do pilar da casa, da mãe, de cuidar do marido, dos filhos, e dela mesmo, porque Deus sabia que ela ia dar conta. Não estou dizendo perfeito. Se você está se cobrando demais, é porque às vezes seu padrão está muito elevado. Então, alinha as suas expectativas do que é fazer bem feito, né? Não é fazer perfeito, gente, é apenas fazer, do jeito que dá. Bom, a gente vai entrar num assunto agora, né, que é sobre trabalho, mulher e trabalho. Sim. E tem aquilo, né, que nem toda mulher nasceu para ser chefe, para mandar, mas a mulher nasceu para sustentar. Sim. Né? E sustentar em forma de ser a base do lar, né? O pilar. De ser a base, quando você escolhe, aqui a gente só tá fazendo o vídeo de verdade, gente, para mulheres que
que quer ser feminina, que quer, né, ter esse contato com Deus, que quer trazer a sua vida e toda a sua família, né, na base, né, do Senhor, na Bíblia, e ser essa mulher que você pode sim trabalhar, né, porque se hoje, né, a gente pode estar falando aqui um monte de mulher de todos os tipos de condições, né, que realmente tem a mulher que tem as condições de ficar em casa e o marido, né, suprir com tudo, mas é tudo um jeito de você olhar para sua própria vida, porque isso de comparação a Instagram, vamos dizer, né? Ah, eu olho aquela pessoa ali e ela... Gente, é assim, é a realidade, né? Vamos encarar, pega o espelho assim e você se olha, qual é a sua realidade, né? O que você está enxergando? A sua própria vida. Isso você tem que fazer todos os dias, você olhar para a sua própria vida, para você mesma e você falar assim, qual é a minha realidade, né? Eu preciso ajudar em casa? Hoje meus filhos estão na escola, eu posso trabalhar? Eu quero, então eu posso trabalhar. Sim. Tanto para ajudar em casa, tanto para tantas coisas. A gente tem que ter propósito na vida, a gente tem que ter objetivo, né? Sim. Porque senão você fica com aquela mulher, desculpa a palavra, mas relaxada, descuidada, que não tá nem aí, que tá em casa o dia inteiro. E o que você fica fazendo? Me desculpa, é muito tempo no seu dia. Sim. Então a gente tem que se ocupar, né? Sim, a gente o tem celular que... rouba muito tempo. O celular rouba muito tempo nosso hoje. O que a gente queria passar para vocês, na verdade, a gente estava conversando aqui, eu acho muito radical a gente falar que hoje na internet é assim, né? O homem é uma fórmula mágica. Homem provedor, mulher em casa. Agora, vamos olhar para a sociedade. Isso se sustenta? Qual que é a porcentagem de mulheres que têm esse privilégio? E aí tem até um termo, né? Mulher troféu, né? Que tá na moda agora. O que é mulher troféu? Vamos definir. Não, antes de eu chegar lá, vamos, né? Mulher troféu. Gente, isso é um absurdo. Isso não se sustenta. Então, o que a gente queria trazer para vocês? É muito radical eu chegar aqui e falar, impor esse padrão, porque, na verdade, nem nós acreditamos nisso. Existe na base cristã, que é o que a gente traz para vocês, na base de Deus, numa família, o que a gente fala, né? A família, nos pilares dos princípios cristãos, não existe em lugar nenhum da Bíblia que fique muito claro, escrito como mandamento ou como qualquer história, que mulher não pode trabalhar, que mulher não deve trabalhar, como uma lei, como um mandamento, não importa. Gente, isso não existe. Aí você volta. As mulheres, na verdade, naquela época, tinham outros tipos de trabalho. Muitas das vezes, naquela época, os homens eram mais remunerados porque não existia o dinheiro como uma forma de troca como é hoje. Mas elas trabalhavam sim, elas faziam as coisas. Então, assim, então por que hoje em dia se prega tanto isso? A realidade de cada um, é o que ela falou. É cada mulher olhar no espelho individual e da tua família, o que aquela família necessita naquele momento. Então, assim, hoje, se a mulher complementa 30%, 50% da renda de casa, ela vai virar para o marido e falar, viu, eu vou ficar em casa a partir de amanhã? Como? Se tem um filho pequeno que vai para a escolinha, ou tem alguém que ajuda, uma mãe, uma avó, alguém. A mulher fala, então eu vou ficar em casa enquanto meu filho está caminhando. Gente, isso não existe. Então, assim, o nosso filtro é o quê? Caminhar para uma família com uma base cristã. Ao longo do tempo, se a gente acredita nos mandamentos de Deus, ele vai trazer prosperidade, ele vai trazer abundância, ele vai trazer riquezas materiais e espirituais. E com o passar do tempo, se você e teu marido tiver um único propósito nesta terra, que é para isso que o casamento serve, e a mulher cumprir o seu papel, que é o que a gente estava falando de ser o pilar, de ser a sabedoria, a direção da casa, aí sim, vai chegar um momento, que é o que nós acreditamos, em que a tua família, o teu marido vai prosperar, a ponto de você falar, eu acho que nesse momento eu vou me dedicar aos meus filhos, eu vou me dedicar a um novo projeto, que às vezes não vai ser remunerado de início. Então, assim, só que até isso acontecer, cada um de acordo com a tua realidade. E só para finalizar, gente, você vê um vídeo no Instagram, hoje, gente, as pessoas vendem curso, treinamentos, eu vejo vários. 7 passos de como tornar o seu marido um provedor. Eu achei o máximo. Aí, você tá ali, né, no celular. Aí você para o celular e você olha pro teu marido. Sei lá, um sabadão. Um sabadão ele tá ali assistindo um futebol. Aí, tipo assim, poxa, tem 2 boletos que às vezes deixou pra você pagar, ou tem uma conta que vai vencer daqui 10 dias, um aluguel. Você fala, gente, eu tô vivendo, né, um caos, pra não falar outra palavra. Gente, não dá. Então, assim, cuidado com a expectativa do que você vê na internet e com a realidade. E aí, gente, uma coisa tudo linka com a outra, né?
A gente está falando da base cristã, do casamento, do trabalho. E quando a gente acredita que ao longo do tempo a família vai prosperar, e repetindo tudo isso que eu falei, o que a gente acredita dos papéis? A mulher, gente, ela nasceu para ser feminina e o homem nasceu para ser masculino. Hoje o papel da palavra provedor, né, do homem masculino, ela tá um pouquinho invertida, né, como eu falei para vocês. Mas vamos levar agora ao clássico que sempre funcionou. A mulher, gente, ela nasceu para ser feminina. E o homem, ele nasceu para prover, para ser masculino. Hoje foi um pouquinho equivocado esse prover, né, como eu falei para vocês. Mas existe uma base que funciona. E essa base não é eu que estou falando, gente, é uma base bíblica, onde cada um tem os seus papéis. Então, assim, se a gente inverte a hierarquia dos papéis ou as funções, a coisa desanda. Acabei de comentar com vocês, Deus é tão perfeito que colocou essa função para a mulher. Então, o que a gente vê hoje? Essa inversão de valores e papéis. A gente quer colocar papéis que são fundamentais do lado feminino da mulher executar com bastante excelência, colocado em cima dos homens. E os homens, que é feito para focar, para trabalhar, para ter essa força mesmo, essa garra que ela é masculina, colocado funções de mulher e a mulher cumprindo função do homem. Gente, isso não funciona. A gente está falando aquela palavra empoderamento, né? A palavra empoderamento, ela foi criada, o quê? Empoderamento feminino. Poder e força sobre as mulheres. É isso que significa empoderamento feminino. E da onde vem o poder e a força? Depende como você interpreta. O poder e a força, ela vem dos homens. Então, por quê? Por qual motivo queremos colocar isso em cima das mulheres? A coisa desanda, não dá certo. Quando a gente fala, né, de mulher, né, na base de ser sustento, né, de ser a base da família, porque é uma escolha, né? Você escolhe todos os dias aquilo, você ser mulher, você ser feminina, é aquilo que a gente falou. Mulher sim pode trabalhar, só que não exercer o papel masculino, né? Que já tem aquelas mulheres com poder muito forte, né? Com poder masculino já forte. De natureza. Né? De natureza, né? Que já quer dominar, que já quer comandar, que já quer dominar tudo, né? E se tudo sai do controle dela, acabou tudo, sim. Né? Ela já sempre se opõe no lugar do homem. Quando a mulher, ela tem esse papel, né, de um masculino muito forte nela, ela tem... Isso pode até permanecer por um tempo, mas isso desaba, a casa cai, né, de forma real mesmo. Ela sustenta um tempo, só que ela não consegue mais sustentar depois. E aí o relacionamento... Como que o relacionamento dá certo? Se a mulher já está sendo muito masculina e ela não aflora o lado dela feminino. Para o homem poder entrar, porque a mulher, quando ela é muito masculina... Na verdade, ela não dá espaço para o homem. Exatamente. O homem não tem espaço. Porque eu lembro que a nossa história, minha e do Gabriel, a gente, né, era bem novo, 15, né, 18 anos, a gente era muito novo. E eu lembro até hoje que o Gabriel falava assim, ele me chamava muito... Ele me apresentava para as pessoas, e a minha mina, tal. Eu falava, Jesus, o que é isso? Sabe assim? Eu falava, Senhor. Então, com o tempo, a gente foi crescendo, amadurecendo, né? Aprendendo juntos. Até hoje, a gente aprende juntos. Só que é um caminho de cada vez mais eu me tornar mulher, de cada vez mais eu pedir sabedoria para o Senhor. E eu sempre deixei esse espaço para o Gabriel ser homem. Então, eu vi o Gabriel realmente de um menino se transformar em um homem. Porque eu sempre permiti esse espaço, sim. Sabe? A Gabi tá aqui, né? É. Sempre coloquei ele na frente assim, falava, não, você, né, vai pra frente, que você é o guerreiro da casa. Eu falo guerreiro, né, que pega a sua espada e vai. E você dá o espaço pro homem. Quando você dá o espaço e a mulher ali fortalecendo, sabe assim? A mulher gosta de falar, né? E aquilo. É especialista. A gente é especialista. E quanto mais você fala, e principalmente palavras de afirmação pro seu esposo. E é realmente esse papel, quando você... E o homem, ele quer esse empoderamento, né? Pelo menos dentro de casa, né? E é algo assim, não fica um homem, aquele homem machão, não é isso. Ele acaba até aflorando esse lado de vulnerabilidade com a esposa, né? Muito muito masculino, muito macho, muito... Não, gente, disso. Porque daí é quando ele tá certinho no papel dele e você tá no seu papel do quê? Qual é o papel da mulher? De realmente empoderar o homem, de dar essa força pra ele, falar... Vamos, meu amor, você consegue, você pode, você é capaz. Você coloca esse papel nele e você ser feminina, né? Sim. Lembrar que você é uma mulher feminina. E quando você dá esse papel pro homem, ele se coloca num papel tão perfeito
que ele acaba agradando mais você ainda. Sim, que ele acaba exatamente. sendo mais realmente um esposo, que ele acaba sendo um pai muito presente para os seus filhos, que ele acaba sendo um esposo que realmente te traz flor, que realmente cuida de você, que realmente sempre está preocupado com você. Então você colocou tudo no papel certo. Tá Exato. todo mundo fazendo as suas funções como tem que ser. Porque uma das funções que ela tá falando, além de prover, além de ter essa força, é o zelo e o cuidado. O cuidado, gente, existe o cuidado feminino, existe o cuidado masculino. E o cuidado masculino significa proteger. Tipo proteger ali igual antigamente, proteção da casa, proteção dos seus. Isso é um papel masculino, é diferente do cuidado da mulher feminino. E esse proteger é os gestos. Meu marido não dá flores, tá? Eu não vai, meu marido tem que dar flor, já veio o povo. É, né? não, calma, calma. Cada um tem um gesto, Sim. aquela linguagem do amor, sabe? É. O meu é de ações, então ele traz ações pra mim que demonstram o cuidado dele, mesmo dando flor. Então já filtra e você de casa. Cada um tem. Não vai olha o cortar o espelhinho, vídeo e coloca mandar o pro seu espelho. marido. Vai cortar o vídeo. Ah, tá vendo aqui? Lembrei de uma situação aqui, gente. Olha, eu nem tava no planejamento. Eu tava num evento social, né? Não vou nem entrar em detalhes, mas eu tava num evento social onde, como eu tô grávida de novo, vem aqueles parabéns, aquela coisa toda. E um casal que tem um filho já pequeno, com 3 anos, a mulher, tava os dois casais, nós e eles conversando, e a mulher soltou assim: antes de eu falar, imagina como esse homem se sentiu. Eu tenho muita vontade de ter o segundo filho, desse jeito. Mas eu trabalho muito e eu não tenho, não conseguimos ter o segundo filho agora porque o meu marido não proveu o suficiente. Ela não usou essas palavras, mas foi isso que ela quis dizer. Aí na hora o homem olhou e falou, tipo assim, ele ficou super sem graça. Então, assim, ela deixou muito claro que ela só não tem um segundo filho porque o homem não sustenta a casa. Agora, se eu nem tenho intimidade com esse casal e eles nos trouxeram isso ali, ela nos trouxe isso, você imagina dentro de casa. Qual é a força, que é isso que ela está falando aqui, que esta mulher, esse incentivo, esse papel que só a mulher pode fazer, dá para o seu marido? Tipo assim, pegar e comparar ele na frente do outro, assim. Aquilo ali, gente, eu até saí de perto. Eu falei, aí eu mais uma vez pensei, eu falei, meu Deus, que falta de consciência, né? Eu fiquei até com compaixão, porque é esse tipo de situação de uma família que a gente quer trazer para vocês e de que não normalize isso, gente. Não dá para normalizar isso. Aí tira toda a força do homem. E aproveitando o gancho, uma coisa que eu escuto muito é, Zé, eu não tenho um bom marido, é fácil para você que às vezes tem um bom marido, um bom homem, não sei o quê. Um monte de coisa assim, né? Porque o meu marido não faz, porque tudo responsabilizando o homem. E lá atrás, como a gente sempre traz, né, a base cristã para vocês, Deus direcionou para que a mulher seja a sabedoria, o pilar da casa mais uma vez, e entra de novo nesse assunto. Não é culpa da mulher se o homem está sentado no sofá e tomando cerveja, ou se ele não trabalha, ou se ele não sustenta a casa, tudo isso que a gente falou. Não é tua culpa. Só que é tua responsabilidade, o que é diferente, continuar desta mesma forma. Ah, então significa que eu vou ter que fazer por ele? Não. Você tem que começar a mudança em você. Ela contou um pouco como ela era, com o marido dela, né, dando essa força. Gente, eu não fui assim. Eu sou o clássico. Eu sou uma mulher que era, né, muitos anos atrás, 100% masculina. Vou dizer 100%, mas uns 90% eu era. E tomava todas as atitudes. O meu marido tem um potencial brilhante, inteligente, já tinha sua faculdade, já tinha sua profissão. Eu pegava todo o potencial que ele tinha, eu acabava com tudo. E eu trabalhava, por muitos anos eu ganhava mais do que ele. Então você imagina, aí você chega em casa, uma mulher que ganha mais, obviamente ela às vezes vai arcar com mais coisas. Qual que é a chance? Às vezes você está vivendo esse momento agora por algumas circunstâncias da vida, mas é totalmente diferente de você viver com consciência e começar a fazer coisas diferentes ou normalizar isso que eu tô te falando. Sim. Então foi difícil, gente, foi um processo. Eu tomei bastante pancada na vida e dentro do casamento para entender que eu estou no papel errado. Não importa por quê, se você aprendeu, se veio da tua família, se foi sua mãe que te ensinou, se foi o mundo moderno do empoderamento que te ensinou, não importa. No fundo, fala bem a verdade, no fundo, essa mulher não se sustenta, gente. Ela pode até não falar pra ninguém, mas na hora que ela deita no travesseiro, ela sente e fala, eu não tô sendo cuidada. E o peso, né, é pesado. Não adianta, na hora que ela deita no travesseiro, ela passou o dia inteiro sustentando aquele papel, mas na hora que ninguém tá vendo,
aquela conta chega. E ela vai chegar com certeza. Com certeza. A gente deixa aqui pra vocês, né? E lembra que tudo muda quando a gente, aquela chave, né? Ela abre quando a gente ouve alguma coisa e a gente liga a anteninha e fala, opa, acessei. Esse acesso é o quê? A gente se reconhece que tá no papel, a gente se reconhece, lembra do espelho? Você olha no espelho e você fala, meu Deus, eu tô vivendo isso. E aí não se desespera, não fala, calma, estou vivendo isso hoje? Estou vivendo, estou no papel errado, tá acontecendo isso? Só que assim, não vai acreditar que amanhã tudo sua vida vai transformar, não vai. Então é um processo, né? Eu e o Gabriel, a gente criou uma empresa junto, foi junto. Eu era muita mão de obra no começo, né, do trabalho, que a gente tem uma empresa de coxinha, então eu tinha que fazer, tinha que estar lá. E ele era quem saía pra rua, quem vendia, quem... E eu tava toda a parte do processo com a mão de obra, assim, né? Então a gente cresceu juntos dentro do trabalho. Então foi uma empresa em conjunto, né? Os dois dividiam todos os papéis. E ali, pra gente poder crescer, eu sempre fortalecia aquilo que ele, como eu disse, né? Ele era um menino. Então ele precisava crescer acreditando que ele ia ser um homem, que ele ia ser o provedor realmente da família, que ele ia ser o protetor. Então isso foi tudo um aprendizado. Então o homem, ele... Por que a mulher é o papel da mulher? Porque ela é como se ela moldasse o homem. Exato. Né? Como se ela fosse assim, ó, vem por aqui, vem por aqui. Não tem aquelas frases que os homens... Que tem muita gente que fala assim, olha, ouve a sua mulher. Porque a mulher, quando ela tá realmente nesse papel... Não sou sábia melhor que ninguém, mas eu busco a sabedoria. Eu peço pro Senhor a sabedoria. Todos os dias. Essa é a diferença de você, Senhor, me dê sabedoria. Então, você vai ver que uma hora ou outra você vai ter atitudes ali que você fala, gente... Exato. Foi o Espírito de Deus que me guiou, que fez, que, sabe, que fez acontecer e aí foi indo. Exato. E vai andando pelo caminho. Então, é um processo. A gente passou por todo o processo, né? E a gente passa ainda, né? Porque tem coisas para alinhar, tem coisa para ajustar. Sim. É o que a gente quer falar para vocês, esse final, assim, para deixar como um depoimento mesmo. Quando você vê um homem, seja na internet, alguém que você conhece, esse homem que cumpre todos esses papéis que a gente está falando, você vê que o homem tem aquela energia de homem, aquele homem que tem aquela energia masculina. Eu não tô falando de homem bruto, nada disso, gente. Eu tô falando de um homem provedor. Na verdade, eu acho que vocês nunca pararam para pensar nisso. Essa energia desse homem não nasceu com ele. É raro, eu nunca encontrei. Eu nunca encontrei um homem que nasceu pronto desse jeito que a gente tá falando aqui para vocês. Que nasceu pronto. A minha mãe me treinou para esse papel. Não, gente, quem faz esse treinamento é a mulher. Quem coloca esse potencial em cima do homem é a mulher, porque o homem, como ele é muito focado, que nem eu falei para vocês, na execução, na força no trabalho, ele não tem essa sabedoria para olhar e falar, nossa, será mesmo que eu sou capaz de fazer tudo isso? O marido dela, o meu marido, muitos que a gente conhece, às vezes vai ter um grande projeto, né, profissional e traz pra gente, na verdade, nem ele mesmo acredita no que ele tá falando. Nem ele sabe. É verdade, gente. Mas para isso que serve a mulher. Ele traz o projeto, traz aquela ideia e aí entra a mulher. Fala, não, meu amor, você é capaz, eu vou te ajudar, eu estou aqui. Eu posso não estar aqui para botar a mão na massa hoje em dia, mas eu estou aqui para o que der e vier e para o que você precisar. Sim. Aí a figura muda. Agora... né, quando não exerce nada disso, às vezes o cara tem um bom potencial, gente, mas a mulher acaba com tudo. Então é isso que a gente queria passar para vocês. É um assunto polêmico, é um assunto delicado, é um assunto que não é a realidade de muita gente. Só acrescentar que, assim, e quando a mulher guia, né, que é igual ela falou, o homem traz tudo isso e a mulher guia. Gente, a chance disso dar errado... É zero. É zero. Porque assim, cada um tá no seu papel. Porque assim, a mulher não tem como fazer toda a guiança, criar todas as coisas. Falar, não, a gente vai por aqui, por aqui, por aqui. Ó, agora é assim, é essa atitude, é isso que faz, é isso. E aí a mulher, o que é a mulher, né, com a energia masculina faz? Não, agora eu que vou pra cima, eu que vou fazer, eu que vou... Mas você entendeu? Você já tá no papel errado. Não tem como você guiar e você fazer e você... Não tem. Gente, pode até um tempo, mas você não sustenta. Não sustenta. Faz, guia, faça o seu papel, se coloque no seu papel e dê a força pro seu esposo, pro seu marido. Tudo isso que a gente tá falando existe sim. Fundamento cristão, gente. Tudo isso que a gente falou, a mulher está alinhada no centro da vontade de Deus, no que ela nasceu para ser, gente. Então vamos lá, né? Tchau!
Vamos. Esse foi o vídeo de hoje. Estamos finalizando. O próximo vídeo é mais ou menos engajado com A gente esse. vai continuar a linha aí. Que é sobre casamento, relacionamento, né? E a gente te vê no próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!